no Salão Oval, Trump, de passagem, afirmou que o Brasil e a América Latina precisam mais dos Estados Unidos do que o país precisa deles. O republicano ainda reforçou dizendo, agora abre aspas, hein? Na verdade, não precisamos deles e o mundo todo precisa de nós, fecha aspas. Trump anunciou ainda a intenção de implementar barreiras tarifárias contra diversos países, incluindo o Brasil. Mais cedo, o presidente Lula afirmou que torcia para que os Estados Unidos continuem a ser o parceiro histórico do Brasil. Segundo Lula, o Brasil não quer briga com os americanos. Muito bem. Vamos começar com o Luca Bassani, né? O Luca está aí conosco, nos acompanhando, né, Luca? O Donald Trump é aquele político para o qual as relações pessoais importam muito, não é só relações impessoais. E é claro que ele não tem uma boa relação pessoal com o presidente Lula, ele torceu abertamente pela Kamala Harris. Como você vê, em primeiro lugar, esse relacionamento, que é um conflituoso do ponto de vista pessoal e político, e em segundo lugar, a possibilidade do Donald Trump taxar produtos brasileiros, sobretudo produtos agrícolas, e que isso prejudique ainda mais a situação econômica brasileira, que é preocupante, né? Apesar de termos tido aí um crescimento do PIB, ele foi alimentado por investimento de dinheiro público, o que significa que será um ano difícil para nós. Mas eu queria te ouvir. De fato, Capês, para o presidente Trump, a relação entre governos é mais importante do que a relação entre estados. O que isso significa? Que muitos estados são amigos, têm uma parceria, têm uma relação fraterna há muitas décadas, em alguns casos até de séculos, como é a história entre Brasil e Estados Unidos. Independentemente de quem se sente a presidência ou a chefia do governo de cada uma dessas nações, a relação ela continua a fluir. Para Donald Trump, esse não é o caso. É importante que os governantes falem a mesma língua e não necessariamente que o país tenha um histórico de amizade. O exemplo mais clássico é com a Europa Ocidental, que é talvez o parceiro econômico, ideológico mais próximo dos Estados Unidos, sobretudo após a Segunda Guerra Mundial, e que agora passa por uma nova crise de desconfiança, onde a OTAN é colocada sob questionamento, onde várias instituições que têm a participação dos americanos também são colocadas sob questionamento. Então o Brasil, que é um parceiro histórico importante, até hoje os Estados Unidos são o segundo parceiro comercial do Brasil na balança comercial brasileira, né? Primeiro a China, depois os Estados Unidos, sabe que é necessário sim ter uma boa relação, seja com qual presidente for que se sente no Salão Oval, que esteja na Casa Branca. Isso já aconteceu durante governos republicanos e governos democratas. Eu acredito que, inicialmente, pelo Brasil não representar uma figura extremamente hostil, não ser um país escancaradamente uma ditadura, como temos na Venezuela, como temos na Nicarágua, não será tão amplamente observado como pelo Departamento de Estado, liderado agora por Marco Rubio, como serão outras nações. O Brasil, pelo menos, vai passar de maneira despercebida. Mas, sim, caso ele comece a sobretaxar, a criar várias tarifas sobre diversos países, o Brasil não está fora desta possível lista e aí pode sofrer sim, principalmente se a gente considerar que muitos artigos produzidos no Brasil, sobretudo agrícolas, são exportados para os Estados Unidos. Eles também produzem muitos alimentos, muitos vegetais, muita carne bovina, mas parte vem do Brasil e aí é um grande problema se a gente observar que nenhum país está impune. Se a China vai ser taxada, o México, o Canadá, os países europeus, o Reino Unido, tudo indica que o Brasil também pode ser, e aí a diplomacia brasileira teria que agir de forma contundente para tentar reverter qualquer tipo de perda. Considerando as falhas recentes em eventos mundiais, como a guerra na Ucrânia, a guerra entre Israel e Gaza, e outras importantes agremiações políticas que tem no mundo, eu acredito que não teriam a destreza de conseguir reverter qualquer coisa imposta pelos Estados Unidos, mas vamos esperar para ver, talvez eu esteja errado na minha avaliação. Coronel Sérgio Marques, quando o presidente Lula fala o Brasil não quer briga com os americanos, parece que é uma colocação não muito feliz. Se eu digo, eu não quero brigar com você, Coronel Sérgio Marques, eu estou anunciando que existe algum clima de possibilidade de briga potencial. Eu deveria dizer, eu quero a sua amizade sempre, Coronel Sérgio Marques. O Brasil deveria ter dito isso. Nós queremos continuar a nossa longa tradição de cooperação e amizade com os nossos irmãos norte-americanos. Quando ele diz, eu não quero briga com você, já não está se anunciando que há uma certa hostilidade? Seria o subconsciente falando? Há vários fatores que indicam isso. Primeiro, nós tivemos até ajuda a semana passada do Maduro, não sei se as pessoas se recordam, mas o Maduro até solicita tropas brasileiras para que invadam Porto Rico.
né? E o governo brasileiro não falou nada a respeito disso. Segundo aspecto, no BRICS, o BRICS, que é um grupo econômico que tem se transformado num grupo ideológico, anti-americano. E uma das propostas do BRICS é a substituição do dólar, né? E o Brasil faz parte do BRICS. E a terceira situação é que Lula ostensivamente apoiou Kamala Harris, que era a candidata adversária de Trump. Bom, ele deveria ter recuado da realidade, como o Capês falou aqui. Por quê? Se nós formos avaliar em matéria financeira, os Estados Unidos, o PIB dos Estados Unidos, a maior potência econômica do mundo, foi no ano de 2024 de 29 trilhões de dólares. Só para ter um comparativo, o segundo colocado, a China, 18 trilhões de dólares, de 29 e 18. E o Brasil? O Brasil, 2 trilhões de dólares. Então, a economia brasileira ela é muito menor do que a americana e muito mais dependente da economia americana. Mas, como o próprio Luca Bassani falou, o primeiro país economicamente que está ligado ao Brasil é a China, o segundo, os Estados Unidos, e a terceira é a Argentina. Então, os discursos, nós temos que ser mais pragmáticos, separar a ideologia e trabalhar aquilo que o Brasil precisa. Por isso que o presidente Lula tem que tomar cuidado com as palavras, porque isso pode taxar o Brasil e deixar os pobres muito mais pobres. Adriano Campos, falando dos BRICS, foi colocado aqui nessa relação, falando da relação Brasil-Estados Unidos, né, da declaração do Donald Trump, não precisamos deles, né? Nós estamos incluídos nessa expressão deles. Então, nos BRICS entrou agora Cuba, Bolívia. O Irã já está, a Bolívia. Vamos falar desses países, são países não muito... Mais 17. Mas vamos pegar aqueles que são muito amigos dos norte-americanos. Né? Então, o Egito, a Emirados Árabes são ditaduras, mas se dão bem com os Estados Unidos. Será que o Brasil está entrando numa arapuca geopolítica? Porque o BRICS é para ser uma união econômica, temos que fazer negócio com todo mundo. Agora, no momento que a Rússia começa a chamar países que não têm expressão econômica, justamente para fazer frente aos Estados Unidos... Será que o Brasil não está naquela posição de quem comprou a poltrona do meio no avião e está do lado de duas pessoas grandes, não sabe para onde se mexer? Eu acho que o grande problema é começar a escolher lado, né? Como parcerias comerciais, a gente deveria ter outro tipo de visão, né? O Brasil é um grande exportador de produtos eminentemente agrícolas, dos quais a gente não pode abrir mão. A gente não pode. A gente está falando aí de praticamente 1/3 do nosso PIB envolvido nesse tipo de exportação, né? É mais uma frase absolutamente infeliz do nosso mandatário do Planalto, que gosta de realmente comprar esse tipo de briga ou achar que ele vai conseguir impor uma alternativa financeira ao mundo, ao dólar. O dólar é a moeda mundial, não é por decreto, não é como se costuma fazer para quem é autoritário. O dólar tem 200 anos de tradição como moeda estável, que representa a solidez da economia mundial. Ele é escolhido pelo mercado, não é imposto. E aí a gente vai entrar numa disputa ideológica contra o poderio do maior mercado do mundo? Para quê? O que a gente ganha com isso? A gente só tem a perder. Porque as nossas safras não podem ser estocadas, guardadas, vendidas quando melhorar a cotação do dólar. Elas vão ser vendidas em dólar. Vão sim. O nosso grupo ele pode crescer, o BRICS tem pretensões de ser grande, mas ele é infinitamente menor do que a economia americana, chinesa ou a europeia, que junto, a Europa Ocidental inteira, faz frente aos Estados Unidos. Então não é por uma ideologia, por uma ordem suprema, ato do príncipe, que se muda algo que é estabelecido por força do mercado. Eu realmente acho perigoso esse tipo de disputa que é ideológica. Estamos querendo ficar fortes por dizer que somos mais humanos, que somos da esquerda que cuida um dos outros, que a gente vai salvar todos. Não, o que salva é realmente a prosperidade, o que salva é a riqueza acumulada e não se acumula riqueza com esse tipo de divisão. Henrique Kriegner, o presidente Donald Trump já afirmou que quem não negociar com a moeda americana, o dólar, será taxado, ele usou ali uma hipérbole, em até 100% sobre os seus produtos. Acho que isso aí é uma hipérbole, mais um exagero. No entanto, ele usou essa expressão. E é claro que os BRICS estão querendo substituir a moeda americana pelas moedas dos próprios países, lastreado 40% e 60% lastreado no ouro. Isso para os americanos será a morte.
Eles estão com uma dívida pública de 36 trilhões de dólares e só mantém essa dívida pública porque o mundo, desde 15 de agosto de 1971, é obrigado a negociar em dólar, que não está mais lastreado no ouro. E agora, o que o Brasil vai fazer? Então você está ali sentado na poltrona do meio, eu disse. Do seu lado esquerdo está o Rodolfo Maris. Do lado direito, o Guilherme Mendes. E cada um colocou o braço ali no suporte. O que você vai fazer? Para que lado você vai? Com que habilidade deve agir o Brasil nesse momento em que dois gigantes, China, PIB de 18 trilhões, Estados Unidos, PIB de 22 trilhões, olham para nós dizendo, está na hora de você escolher. Na minha visão, Capês, é muito fácil essa escolha. Você vai com aqueles que defendem os mesmos ideais e que tradicionalmente o Brasil vem defendendo, e aquele que é mais próximo também do seu território e que tem maior poderio bélico para se proteger. Você não quer ficar com aquele lado que é o lado mais fraco da história, né? Economicamente e militarmente também falando, que nesse caso seria a China. Mas aqui a gente tem inúmeros outros fatores aí para serem analisados. A grande questão é que até essa proposta da moeda específica para a transação entre os países do BRICS, ela é uma proposta bastante inconsistente até esse momento, porque eles precisariam fazer com que essa moeda fosse uma das moedas dos países, e a maior tendência é que seja, de fato, com o yuan, que é a moeda chinesa. Dessa maneira, não tem como a gente não dizer que isso é uma política de expansão da influência chinesa e do poderio chinês no cenário internacional. Não dá para a gente dizer que isso é para ajudar a economia dos países do BRICS, também que seja uma parceria para o sul global, o suposto sul global. Não é. É uma expansão aí do poderio chinês e uma afronta também da superpotência chinesa em relação ao poderio e presença dos Estados Unidos. O que é interessante da gente anotar na política comercial brasileira e também na política externa brasileira é que a China só cresce quando os Estados Unidos se ausentam. Então, nesse momento que a gente acha interessante aí essa fala, né, do Trump sobre as tarifas, ele até fala de uma política de reciprocidade. Ele fala, olha, o nosso alumínio, na verdade, os nossos produtos, eles são muito taxados pelo Brasil, então nós vamos adotar uma reciprocidade também, vamos chegar até 100%, como você falou. Isso tudo é bastante preocupante, mas nesses momentos em que o Trump adota políticas dessa maneira que acabam sufocando a nossa economia, o Brasil também não fica parado. E aí o Brasil encontra na China o lugar para poder, então, substituir as suas importações. Essa é o maior perigo que uma política como essa nos Estados Unidos pode fazer para o Brasil, porque vai colocar o Brasil mais do lado da China, e a gente sabe que ninguém fica do lado da China, você só fica de baixo. Subserviência. Priscila Silveira, eu não estou dizendo que o Brasil tem que deixar de negociar com a China para negociar com os Estados Unidos. Nós temos que continuar negociando com os dois grandes parceiros comerciais. Mas a questão, o Henrique colocou bem, é se chegar um momento em que a China falar agora é hora de abandonarmos o dólar como moeda para as nossas transações. E o Trump disser, os Estados Unidos através do Trump, se você abandonar o dólar, você vai ser taxado. Não significa que nós estamos virando as costas para a China e para os Estados Unidos. Nós queremos os dois, queremos todos, temos que negociar com todo mundo. Mas a minha pergunta é, e quando chegar no momento desta decisão, o que fazer? Se a gente for olhar o que o Kriegner acabou de colocar, o Brasil ficaria próximo aos Estados Unidos. Mas eu acho assim que não seria só isso, né, Capês? Eu acho que a gente tem outras características que devam ser levadas em consideração, e eu acho que nesse cenário, muito embora os Estados Unidos seja mais próximo, tem a questão bélica, eu acho que ele ficaria ao lado da China. Eu vou ser aqui contrário, talvez, né, a vocês. Por quê? Porque ele já tem essa posição de ser contrário ao Trump, torceu pela Câmara, ele não quer dizer... Ele, o Lula. O Lula, né? O Lula, que ele perguntou se o Lula tivesse que escolher entre a China e os Estados Unidos. Penso, então, que no pior dos cenários ele ficaria com a China pela proximidade, né, pelos regimes, enfim. Agora, aproveitando que vocês falaram, Capês, sobre o fato do Lula não querer briga, eu quero discordar aqui da mesa e vou explicar por quê, tá? Não acho que quando ele fala que não quer brigar com a China, Venezuela e Estados Unidos, já seja uma fala dele chamando para briga, né? Eu falo isso porque teve uma reunião, né, na Granja, e aí falaram, olha, eu desejo que seja uma gestão profícua para ele, não queremos briga, no sentido de que, olha, eu sou pacificador, né? E sendo pacificador, estou aqui para poder
aceitar o que é melhor para o meu país. Então eu não vi, discordando aqui, né, de todos da mesa, não vi que essa fala dele enseja uma briga indireta, até acho que nem é a vontade dele. Eu não acho que uma pessoa em sã consciência, né, vai querer brigar do nada, trazendo uma fala, falando assim, eu não quero brigar. E, inclusive, né, foi falado para ele assim, rapidamente para eu fechar. Tem gente que fala que a eleição do Trump pode causar problema na democracia mundial. Ele fala, o Trump foi eleito para governar os Estados Unidos e eu torço para que ele faça uma gestão profícua, para que o povo americano melhore. E aí, na sequência, ele coloca, de nossa parte, a gente está tranquilo, a gente não quer briga. Então, não quer... E aí ele fala, não queremos brigar nem com a Venezuela, nem com os americanos, nem com a China, nem com a Índia e nem com a Rússia. Ou seja, ele quer ficar tranquilinho. E não estou dizendo que ele ficará. E aí, nesse ponto, não acho que foi um chamar para a briga, só para colocar aqui, contrário ao que os meus colegas disseram há pouco. Coronel José Marques. Substituir o dólar pela moeda dos BRICS e brigar com Trump ou manter todas as negociações no dólar e se isolar nos BRICS? E agora, José? Se fosse por opção, hoje o governo brasileiro com certeza permaneceria no BRICS. Mas o problema é que o governo brasileiro faz parte apenas do executivo. O legislativo permitiria tal situação? Provavelmente não. Então existiria provavelmente aqui mais uma guerra jurídica. E um outro caso também é o Marco Rubio. O Marco Rubio, que é o novo secretário de Estado americano, ele é absurdamente contrário às ações do governo Lula, né? Tanto em relação à política que está sendo exercida. Então é mais um nesse caldeirão de poucos amigos que o Brasil tem feito nos últimos anos.